capítulo de número 1 e o versículo de número 20 ao 22. Jó, capítulo 1, versículo 20 ao 22, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós vemos aqui na palavra do nosso Deus, quando Jó, ele passa por uma experiência na sua vida, uma experiência não boa, uma experiência e talvez se fôssemos nós que tivéssemos passado, não teríamos a estrutura para passarmos. Até porque a Bíblia, ela diz que Deus não nos prova além das nossas forças. Mas Deus decide provar Jó, Deus decide colocar Jó à prova. E nós nos perguntamos, como talvez Jó poderia se perguntar: mas como passar pela prova se você é fiel a Deus? Como passar pela prova se você está tentando cada dia andar nos caminhos do Senhor? Como isso se justifica? Como isso permanece de pé se você procura levar uma vida de obediência, uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus, e você se vê em uma situação em que tudo que você tem é tirado? Talvez se fosse tirado somente os bens materiais, mas a Bíblia diz que foi tirado também os seus filhos, e foi tirado a honra de Jó, porque todos que agora passavam e o viam naquela situação zombavam dele. Aquele que antes era o olho dos cegos, era aquele que alimentava os famintos, era aquele que era os pés dos mancos, os olhos dos cegos. Então veja que agora Jó se encontra em uma situação em que ele não poderia mais ajudar ninguém, mas sim dependeria da ajuda de outros. Queridos, nós vemos também que vai além, porque Jó perde também a sua saúde. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que tendo saúde, o resto corre-se atrás. Mas como correr atrás se Jó havia perdido os bens, havia perdido seus amigos, os seus filhos? Como correr atrás se Jó agora tinha perdido a sua saúde? Estava em um estado tão deplorável. Estava em um estado em que Jó estava coçando as suas feridas com um caco de telha. A dor era tamanha, o sofrimento era tamanho, em que seus amigos chegam para estar com ele, para consolá-los, e passam uma semana calados. Porque sabe, queridos, tem momentos em que nós nos deparamos com situações em que nós não temos palavras para consolar aquele que está sofrendo. Assim eram os amigos de Jó. Não sabiam, não tinham palavras, apenas ficaram em silêncio, porque às vezes
O melhor consolo para aquele que está sofrendo é apenas a nossa presença e o nosso silêncio. Apenas para que ele saiba que nós identificamos-nos com a sua dor. Queridos, mas como nós estamos dizendo, Jó, mesmo sendo fiel, sendo obediente, sendo temente, se desviando do mal, Jó entrou numa provação. Jó passou por uma provação, e esta provação de Jó, ela se torna um exemplo para todos nós, a qual nós passamos a perceber como Jó vai entender no final da sua provação que os projetos, propósitos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus não podem ser frustrados em nossas vidas, meus queridos irmãos. Então Jó passa pela aprovação de Deus, pela permissão de Deus. Jó adentra naquela prova. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, que o que nos diferencia nas provações é como nós passamos por elas. O que nos diferencia, porque você pode até dizer, mas só eu que passo por provação. Mas eu quero dizer para você que não é só você. A provação, ela vem para todos os homens, para todo servo e serva do Senhor. A provação, ela chega até nós, porque a provação é um instrumento para nós sermos aprovados. A provação também não é para provarmos a Deus que nós somos fiéis, porque Jó, Deus dá testemunho de Jó. Deus está dizendo que Jó é fiel, é reto, é temente a Deus. Jó, ou melhor, Deus conhecia quem era Jó. E eu quero dizer que Deus te conhece nesta manhã. Deus, ele tem o conhecimento que você é reto, que você é fiel, que você é temente, que você serve a Ele não pelos bens, mas pelo que Ele é na sua vida. Mas sabe, há momentos em que nós precisamos ser colocados a provas para que nós mesmos conheçamos quem nós somos, para que as pessoas que estão ao nosso redor conheçam de fato quem nós somos. Veja que Jó, Deus dá testemunho. As pessoas conheciam a Jó pelo que Jó fazia. Talvez as pessoas lhe conheçam pelo que você diz, pelo que você fala, aquilo que eles estão vendo aparentemente. Mas a Bíblia diz que Deus coloca o povo de Israel para caminhar 40 anos pelo deserto. 40 anos, Deus coloca o povo à prova para humilhá-los, para tentá-los, para saber o que havia no coração deles. Tem pessoas que, quando as coisas estão bem, ele adora. Quando as coisas estão bem, ele louva a Deus. Quando as coisas estão bem, ele vai à casa do Senhor. Mas quando as coisas estão mal, ele abandona. Quando as coisas estão mal, ele murmura. Quando as coisas estão mal, ele reclama. Então é nesse momento em que a aprovação vem para que nós revelemos de fato o que está dentro de nós. Assim, meus amados e queridos irmãos, nesta manhã eu quero lhe convidar para que nós tenhamos a atitude certa na hora da provação. E Jó nos revela a atitude certa na hora da provação. Quando nós lemos aqui no versículo de número 20 do capítulo 1, ele diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou ao Senhor. A atitude certa na hora da provação é adorar. A atitude certa na hora da provação é bendizer o Senhor.
não é amaldiçoar a Deus, como disse a mulher de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Não, na hora da provação é hora de adorar. Na hora da provação é o momento em que nós nos entregamos ao Senhor, aonde nós reconhecemos que a nossa vida está nas mãos dele, que tudo é dele, nós somos dele, e quem prova, quem abate, quem levanta é o Senhor. Então ele diz assim: e disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Querido, como é a tua adoração? Ela se condiciona aos dias bons, os dias em que você tem tudo, ou você adora a Deus quando tudo está ruim? Jó adorou a Deus no dia da provação, e quando Jó adora, Deus o aprova. É isso que nós devemos fazer, é adorar a Deus quando as coisas estão más, é adorar a Deus quando as coisas não estão como nós esperávamos, mas reconheçamos que Deus, que a nossa vida está nas mãos de Deus, que é Deus quem dá, é Deus quem toma, é Deus quem abate, é Deus quem levanta. Então, se a tua vida está nas mãos de Deus, eu quero dizer que não há razão de você murmurar, reclamar, temer. Não, há razão, e muita razão, de você adorar a Deus, de você exaltar o nome do Senhor, porque a tua vida não está condicionada ao momento. A tua vida é um todo, é um conjunto de todas as coisas. Então ela não é só um momento, ela não é só esse momento que talvez você está chorando, que talvez você está sentindo falta de algo. Não, a tua vida é um conjunto em que Deus tem o controle. E se Deus tem o controle da tua vida, adore ao Senhor, porque quando você adora, Deus te aprova na prova. Muitos têm passado pela prova e têm sido reprovados, mas que nesta manhã você venha ser aprovado na escola do nosso Deus. Glória a Deus.